Olá pessoal, esse é mais um programa Bem Família e hoje nós vamos falar sobre mercado de trabalho. Olha que legal, né, gente? Então tá, eu convido vocês para estarem coladinhos aqui com a gente no nosso programa. Espero por vocês. Oi gente, esse é mais um programa Bem Família e hoje nós vamos falar sobre mercado de trabalho, tá? E a minha convidada, olha só gente, eu tenho que fazer aqui uma colinha porque o currículo da moça é extenso. Ela é administradora, ela é tecnóloga em gestão de recursos humanos, especialista em coaching, liderança e desenvolvimento de grupos, é empreendedora da Esperar Desenvolvimento Pessoal e consultoria empresarial, certo? E eu estou falando, é claro, com a Vanessa. Tudo bom, Vanessa? Tudo bem. Vanessa, muito obrigada por você estar falando conosco a respeito desse tema super importante, né, que é sobre o mercado de trabalho. Muito obrigada, então, por ter esse espacinho na tua agenda, né, pra gente estar conversando um pouquinho, tá, Vanessa? Muito obrigada. Eu que agradeço, imagina. Bom, então vamos lá. Vanessa, então já começando a falar sobre mercado de trabalho, né? Na tua visão, as mudanças serão pontuais, específicas ou teremos alguma mudança de estilo no mercado de trabalho depois de toda essa situação, de acordo também com a pandemia? O que tu acha a respeito? Então, Daya, assim, eu tenho uma experiência já de 18 anos nessa área de recursos humanos, tá? E já ao longo desse período, que não é muito longo, né? 18 anos, é pouco Só um pouquinho, tempo. né? Só um pouquinho. Ao longo dessa minha caminhada, então a gente já percebe que existem mudanças assim no conceito de trabalho, emprego. Hoje a gente já não conceitua da mesma maneira que era feito há 5, 10 anos atrás. Então isso já mudou bastante. A pandemia, ela veio, eu acho, para encurtar mais essa transição, essa mudança, tá? Essa questão da pandemia, eu acredito, é um pouco precoce dizer que vai haver uma mudança, sim. Mas eu, particularmente, acredito que sim, que vai mudar. Porque hoje nós estamos mudando. Nós estamos mudando os nossos hábitos, nós estamos mudando as nossas rotinas, né? E eu acho que isso tudo não vai... Esses hábitos, o que for de positivo, a gente não vai deixar de fazer. Por exemplo, eu nunca tinha me visto no WhatsApp fazendo pedido para feira ou comprando no mercado, entende? Sim. Então, são essas coisas que eu acredito que a gente acaba ganhando tempo. A gente cada vez mais vive num momento que tempo é dinheiro. Claro. Então, eu acredito que sim, vai haver uma mudança. Hoje, muitas pessoas já trabalham em home office, né? Aumentou o número de pessoas que trabalham em home office, sendo que em janeiro isso era uma coisa mais restrita, bem pontual. Algumas empresas com um pouco de receio em relação à produtividade, outras questões, oportunizavam esse tipo de trabalho para os seus colaboradores. E hoje não, hoje é quase que uma regra, né, para que se tenha trabalho, para que se consiga produzir e alcançar um determinado resultado, o colaborador fazer as tarefas de casa. Claro. E essa questão, assim como tu mesmo disse, né? Nós mudamos, né? Então, assim, óbvio que tem algumas questões que são mais cômodas, óbvio, né? E que bom que a gente consegue e que bom que a gente conseguiu ter essa alternativa, né? Mas a gente também precisa ter um cuidado, né? Porque a tecnologia, ela, óbvio, é maravilhosa e não é a gente está discutindo aqui, né? Mas existe uma linha tênue também. Existe. Né? Porque eu acho que tudo que é demais também não ajuda, né? Não ajuda. Legal. E como fica essa questão da tecnologia para os profissionais? Então, né? seguindo essa mesma linha de raciocínio da responsabilidade, né? Liberdade com responsabilidade. E eu acredito realmente que é necessário ter sabedoria nesse momento, sabe? Porque esse momento ele nos oportunizou cursos online, a oportunidade de informação, conhecimento, aprendizado, entende? Mas se a gente não tiver aquele cuidado quando estiver acessando, facilmente a gente consegue perder o foco e direcionar para outra coisa. Sim. Né? Eu pego o meu celular na mão, se eu pegar o meu telefone, vou dar o exemplo do celular. Tá. Eu pego o telefone para fazer um curso online, coloco os fones, enfim, daqui a pouco entra uma chamada de vídeo.
E aí eu me perco já na rede social, já dou uma espiada no Face, já vou lá no Insta. Então eu já perdi o foco. Então é preciso realmente ter sabedoria para saber utilizar as oportunidades que estão surgindo. E essa questão, como tu disse assim, da perda de foco, né? Eu atendo também, né, alguns pacientes online, alguns presenciais e alguns, né, acabam migrando, voltando para o atendimento presencial justamente por isso, assim, né? Por justamente, Daiane, não dá, eu perco o foco, entra o WhatsApp, tem uma chamada. Então isso fica um pouco mais difícil mesmo, né? Enfim, então vamos lá. E como é que a gente pode, então, Vanessa, né? Como é que podemos citar algumas competências profissionais importantes após essa pandemia, né? Porque, enfim, isso para todos nós, né? Não só empreendedores, mas profissionais que têm uma profissão, que estão em empresas, né? Sempre vai existir o pós, né? O antes e o depois, Sim. Né? E para aqueles profissionais que estão agora nos assistindo, estão nos ouvindo, né? Qual é o conselho, assim, que tu traria, né? O que a gente pode trazer aqui nessas questões dessas competências após a pandemia, então? Tá. Eu diria que a gente tem o antes, o durante e o depois, tá? O antes, bom, vamos usar aquilo, tudo que nós fazíamos como aprendizado para o durante. Durante a pandemia, a gente tem que aproveitar as oportunidades, usar da criatividade, né, para fazer então da dificuldade uma oportunidade de tudo aquilo que a gente já falou, de aprender, de se desenvolver, de trabalhar as habilidades, as competências. Tem que ter uma boa gestão, autogestão, a gestão do tempo, no caso, tá? Por quê? Justamente para não se perder o foco. Eu tenho que saber administrar o meu tempo para conseguir não ser atropelado por uma avalanche de coisas. Porque daí entram questões profissionais, eu vou fazer o home office, eu tenho que ter um cantinho, eu tenho que ter um horário para me dedicar àquilo. Daqui a pouco, os filhos já estão em casa, junto com os pais e as mães. Então, eu preciso administrar aquele meu tempo para me dedicar ao trabalho. Então, a criatividade, eu acho que a autogestão é importante, né? A positividade, né? Então, a gente tem que ser sempre positivo. Usar a criatividade para ser positivo mesmo. Acho que, em princípio, são essas dicas, essas habilidades, essas características para a gente poder desenvolver. É isso aí, então, pessoal, né? Então, fiquem ligados nessas dicas, então, que a Vanessa tá passando. Vai anotando aí, né? Para que após esse processo, né? Após toda essa pandemia passar, então, a gente ter essa diferença, esse ser nosso diferencial enquanto profissional, Exatamente. né? Enfim, e quais são os impactos dessas mudanças nas rotinas da família? Acho que a gente, até já me adiantei, já falei um pouquinho disso, né? Eu acho que o profissional hoje, ele está dentro de casa. Não todos, mas a grande maioria dos profissionais hoje estão em casa. Estão trabalhando em casa. Ou estão tendo que administrar as tarefas e as rotinas da casa, do lar, com o seu trabalho. Então, uma coisa que eu acho que é um impacto que é o que mais abala assim, a estrutura familiar hoje, é a questão financeira mesmo, né? A economia familiar hoje, ela mudou bastante. A gente teve aí mudanças na questão legal, né? De pagamentos, de cargas horárias, enfim. E isso eu acho que é o que mais impactou nas famílias. E aí vem uma consequência, né? Bom, aí eu tenho essa carga da questão econômica, eu estou dentro de casa e aí tem outros gatilhos, família, filhos, que estão todos ali reunidos, aquela rotina. Então é preciso ter bastante paciência, né, para parcimônia, eu diria, para que se mantenha assim uma estrutura bem legal assim, para administrar esses impactos, esses efeitos, na verdade, da pandemia. A gente tem muito profissional que segue trabalhando com salário, com carga horária reduzida, mas a gente tem muito profissional que está sendo desligado das empresas, né? E trabalhar isso realmente precisa de muito apoio mesmo para isso. E é bem isso, assim, né? Nesse momento, lidar com toda essa questão, né? Com a carga horária, a diminuição de carga horária, ou até mesmo aumento de carga horária de algumas profissões. Porque, desculpa te interromper, mas na verdade o que acontece? Diminui a carga horária, mas muitas vezes aumenta a demanda de trabalho. Porque diminuiu a quantidade de profissionais.
né? E aí também entra a questão da multifunção, né? Muitas vezes uma pessoa que tinha como rotina exercitar determinadas tarefas, ela daqui a pouco acaba tendo que absorver outras tarefas, e isso também é um fator estressor, né? Exatamente. E ainda por cima, estar em casa, né? Ter que administrar a casa, né? Recorrer de repente a outras estratégias, né, em casa. Nem sempre as pessoas vão ter um apoio dentro de casa, né, para poder fazer as atividades domésticas, né. Quem tem filhos também, nem sempre existem famílias que têm esse apoio para poder ficar com os filhos pequenos. Exatamente. Né? E haja, né, jogo de cintura para lidar com tudo isso. Né? A resiliência é outra habilidade que é fundamental assim nesse momento. A gente precisa ter aquela capacidade de se adaptar ao novo, né? Uma resiliência muito grande para conseguir correr atrás dessas, porque foram muitas mudanças, muito repentinas, e de repente eu me pego num cenário totalmente diferente daquele que eu estava acostumado. E eu tenho que ter resiliência para entender que talvez a minha esposa, o meu marido, ou os meus filhos, eles não tenham aquela maturidade para conseguir absorver tudo isso, né? E aí entra o nosso papel aí de poder ajudar de alguma maneira. Claro, legal. E que bom que existem, né? Pessoas profissionais. Assim como você. E Vanessa, assim, como é que o coaching pode estar ajudando nesse cenário? Então, eu acredito que o coaching, nesse momento, ele pode ajudar tanto no profissional quanto no pessoal, tá? Essa parte de identificar e desenvolver as habilidades, as características pessoais e profissionais, ela auxilia muito nesse processo do pós-pandemia, né? Então, de novo, né, até sendo um pouco repetitiva, é o momento de se preparar, de descobrir, né, de se desenvolver para poder mais na frente colocar em prática todas aquelas potencialidades, né? Então, daqui a pouco eu quero me tornar um profissional de alta performance e hoje eu tenho como encaixar isso na minha rotina de trabalho, né? E essa questão online, ela vem ajudar, né? Porque daqui a pouco eu faria um curso que eu teria um deslocamento, que eu teria que ir em outro lugar, outra cidade, demoraria horas. E hoje, de repente, eu conecto e faço ele online, né? E isso tem um lado bem positivo também. Bacana. Ai, adorei o nosso papo, Vanessa, né? A gente ficaria horas aqui tricotando. Muito bom. Muito obrigada. Muito obrigada. E assim, Vanessa, para as pessoas que estão nos assistindo, se interessou, né, no tema, se interessou, daqui a pouco estar, né, entrando em contato contigo. Como é que a gente pode entrar em contato contigo? Pelo WhatsApp, você entra lá no Instagram da tua empresa, como é que a gente pode fazer então para poder entrar em contato contigo? O contato então fica pelo telefone 51999 633376. Então é quase cabalístico o número, Quer né? repetir? 9996-33376. Certo. O Facebook, né, a fanpage, que é Inspirar Consultora, e o Instagram, que é o Inspirar Consultoria Guaíba, @Inspirar Consultoria Guaíba. Legal. Então tá, Vanessa, obrigada mais uma vez então por estar, né, conversando conosco a respeito então desse tema que é super importante. Muito obrigada, eu que agradeço. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você, a oportunidade da TV Costa Doce, enfim, e de todos aí que nos acompanharam até agora o final. Legal. Muito bem, gente. A Vanessa, assim como eu, né, fazemos parte de um projeto lindo que eu não posso deixar de falar, porque senão as gurias vão puxar minha orelha. Nossas orelhas. Né? Gente, nós fazemos parte, então, de um projeto chamado Motiva Mulheres Empreendedoras, aqui de Guaíba. Se vocês quiserem saber um pouquinho a respeito do projeto, vai lá no Instagram, vai lá no Facebook e procura Motiva Mulheres Empreendedoras Guaíba, tá? Vai ser bem legal, né? Vocês, então, que estiverem interessadas, né? As meninas, né? Que estiverem interessadas e que são empreendedoras em fazer parte desse projeto lindo, maravilhoso, né? Então, gente, mais uma vez, muito obrigada por vocês estarem conosco no nosso programa. E se você tem interesse em participar do nosso programa, vai lá nos comentários, diz que você tem interesse, que a gente entra em contato e quem sabe, tu pode estar por aqui também, tá bom? Muito obrigada, gente. Até o nosso próximo programa.
A loja Euforia trouxe para a cidade um conceito novo de conforto, credibilidade, qualidade e looks exclusivos. Agradecemos pelo acolhimento nesses 2 anos em Guaíba. Vem conferir, te esperamos com nosso atendimento diferenciado e cafezinho especial. A loja Euforia está localizada na rua 20 de setembro, 904, no centro de Guaíba.